Olá, gente, tudo bom? Aqui é a professora Natália, né? Vamos aqui mais uma aula para as nossas eletivas, né? De nivelamento do terceiro ano, língua portuguesa para a IFAS. Aí a gente vai ver aqui, pessoal, hoje, uma correçãozinha da atividade do D01, certo? Eu vou falar um pouco dos conceitos e fazer a correção da atividade, espero que ajude vocês. Vamos lá, o que a gente vai aprender? Né? Vamos aprender a localizar informações explícitas em textos verbais e não verbais, a localizar a ideia principal em textos verbais, com e sem o apoio de recursos gráficos, também localizar a ideia principal em textos não verbais, tá? São esses os objetivos da aula. Para nós começarmos a entender o que é o D01, né? Que é justamente localizar informações explícitas, vamos ver aqui esse texto, um anúncio, acho que está em verde, é um texto que é usado como meme no Facebook, tá? Geralmente ele é utilizado para falar que as pessoas têm dificuldade em interpretar os textos, certo? E isso está justamente em questão por conta que é um texto simples, curto, com bastante informações, e mesmo assim as pessoas não conseguem entender. Oi, meu nome é Paulo, vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 horas às 17 horas, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo 999-9999. Aí, a pergunta, vocês acham que faltou alguma informação para que as pessoas achem o Paulo, comprem a fatia de bolo? Né? Não, porque o anúncio ele é claro, ele possui as informações possíveis, necessárias para que ele venda esse bolo. Mas, mesmo assim, né, é surpreendente as perguntas que as pessoas fazem quando leem esse anúncio e as perguntas que são feitas lá nos comentários do Facebook. Vamos ver? O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Percebam que são informações que já estão lá no texto. Ele diz lá no texto claramente que o bolo é de chocolate. Ele diz que custa R$5 cada fatia. Ele fala que vai estar atendendo das 14 às 17 horas. E ele diz que vai vender na frente da faculdade. Mas as pessoas fazem essas perguntas. Então é preciso ter uma habilidade de encontrar informações que estão explícitas. Porque se você não tem essa habilidade, você vai ter dificuldade para identificar informações importantes de textos, até mesmo simples como esse. Certo? Então, para isso, a gente vai aprender como desenvolver essa habilidade, né? Então, vamos conceituar aqui os pontos desse descritor. O que é localizar? Localizar é determinar o lugar em que algo se encontra. Achar, encontrar informações explícitas, né? Que são dadas e que ficam expostas ali na superfície do texto. Ou seja, ele está escrito, ele está dito, ele está posto. É fácil de identificar porque ele está ali no texto. Então, logo, reconhecer informações explícitas em um texto é observar os elementos mais salientes nele. O que significa ser capaz de perceber o que o texto traz de mais evidente, o que está mais claro. E o que é explícito? Explícito é o que não deixa dúvidas, é o que está claramente anunciado, preciso, claro, objetivo, ok? Então, trabalhando os conceitos, vamos agora para a correção da atividade que eu propus para vocês. Vamos entender aqui a correção, tá? Não vou só apenas dar o gabarito, a gente vai ver o porquê e onde a gente encontra as informações explícitas. Nós temos um primeiro texto que vai responder 3 questões. Eu já tenho aí o gabarito, mas a ideia é a gente discutir o porquê que são esses itens, tá? O texto vai falar sobre a sofrência, ao modão, veja qual é o estilo sertanejo preferido dos fãs do rodeio de Ribeirão Preto. Esse é o título do texto. Ele vai falar aí, né, sobre músicas que falam de amor, da vida no campo, da balada ou da bebedeira, embalam festas pelo Brasil e conquistam cada vez mais admiradores. Que tipo de música é essa? Qual é o gênero musical que é explicitado no texto? Que é a primeira pergunta, tá bem no início aí, né? Tá em negrito. A música sertaneja. Então, o gênero é o qual? Sertanejo. Tanto tem no título, como tem no início do texto já em negrito. Explícito, claro. Por isso que é o item E. Na segunda questão, ele vai perguntar, no texto, que vertentes da música sertaneja são apresentadas? Percebam que no primeiro parágrafo, ele vai falar justamente dessas vertentes. Olha, eu marquei ali para vocês. O gênero musical é o queridinho dos brasileiros, ainda possui diferentes vertentes, como raiz,
romântico, universitário e sofrência. Então, qual é o item correto? O item D, ok? Também está bem explícito. Na terceira questão, ele vai fazer uma pergunta sobre a opinião, né, da psicóloga Isabela Castanheira. Qual é o nome que ela vai dar para esse sertanejo de hoje? Aí eu grifei para vocês o final do texto, aí ela diz, né? Quanto ao sertanejo de hoje em dia, que é o universitário ou sofrência, olha aí, ela já colocou ali o que é que ela tem por sertanejo de hoje. Universitário ou sofrência, que é o item A. Ou seja, são 3 informações que estão bem claras aí no texto, bem explícitas. Você consegue extraí-las diretamente do texto, ok? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão da seção desafios, do seu material estruturado, que foi disponibilizado lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula, Classroom, né? Você vai ver que nós temos aí na quarta um infográfico, que é um gênero que vai misturar tanto informações escritas como informações com dados, né? Com gráficos, com imagens, que vão demonstrar um determinado quantitativo. Né? E todas essas informações elas são importantes, tanto as imagens, como o texto, como os dados que estão ali apoiados pelos gráficos, ok? E ele vai perguntar aí sobre a vacinação, porque esse cartaz é um informativo sobre a campanha de vacinação contra a gripe, né? E nós podemos ver quais são os grupos prioritários, que ele pergunta, né? De maneira prioritária, através dessas imagens que estão aí essas imagens aí dos grupos prioritários. Depois nós temos aí um quantitativo e ele vai perguntar qual é a solicitação para que a vacinação seja efetiva, né? Ou seja, seja efetivada, a pessoa consiga se vacinar, certo? O que é que precisa? Aí vocês vão ver lá nas contraindicações, que no finalzinho ele vai explicar. Eu coloquei a setinha dizendo onde está essa informação bem explícita. Ó. No dia da vacinação, acessa, pede que todos levem um documento de identificação e a carteira de vacinação. Então, é preciso para se vacinar documento de identificação e a carteira de vacinação. Então, o item correto é o item D, está aí bem explícito no infográfico, ok? Vamos para a questão 5. A questão 5, ela vai falar também de um texto curtinho, Minhas Férias, que é um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Olha a pergunta. O humor se constrói no texto a partir da ideia de que o pai queria fazer um camping. Ou seja, qual o motivo? Perceba que ele vai falar aí nesse texto: eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su e meu cachorro, Dogman, fomos fazer um camping. Meu pai decidiu fazer um camping este ano, porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu e minha irmã e meu cachorro nascemos em apartamento. Aí ele vai desenrolar o texto e no final ele vai dizer o motivo, olha aí. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer o camping depois que viu os preços dos hotéis. Percebam que ele pergunta, onde é que se constrói o humor nesse texto? Né? A partir da ideia de que o pai queria fazer o camping por causa de quê? Ele disse aí, né, que o pai decidiu fazer um camping depois que viu os preços dos hotéis. Então, o item correto é o item C, ter achado caro o preço dos hotéis e preferiu fazer um passeio mais barato. Mas, professora, isso não está escrito no texto. Não é tão explícito assim. Perceba que nos itens não está tal qual está escrito no texto, mas a interpretação dessa frase é justamente esse item, né? Que ele decidiu fazer esse camping quando ele viu os preços dos hotéis. Ou seja, ele achou caro e o camping saía mais barato. É uma informação que está posta no texto, ela é clara, né? É só a maneira de que foi escrito no enunciado aqui na questão é que não é igual, ok? Então, o item correto é o item C. Prosseguindo, nós temos aqui a questão 6, que vai falar aqui do texto: comunidades indígenas usam a internet e redes sociais para divulgar sua cultura. Logo no título você entende o que é que o texto vai tratar, vai falar sobre a comunidade indígena e o uso das novas tecnologias, né? Aí ele vai perguntar aqui o que exatamente, né?
você pode entender por esse texto? Ele fala que esse texto não é um texto na íntegra, eles são 3 parágrafos retirados de uma introdução de um artigo científico. Aí vamos ver aqui os parágrafos iniciais, né? Que é justamente onde vai estar a informação que ele pede, ó. Esses 3 parágrafos foram retirados da introdução de um artigo científico. Pela leitura, podemos entender o que será defendido nesse artigo aqui não é o artigo todo, aqui é uma parte do artigo, mas o que esse artigo vai defender? Perceba que logo na introdução desse parágrafo, ele já traz pra gente a informação explícita. Por isso que eu coloquei a setinha aí no primeiro parágrafo, ó. Muitos povos indígenas têm usado a rede para atingir um público grande, dentro e fora do país. Os recursos online são para romper o isolamento em que muitas comunidades vivem e também para vencer a barreira da falta de espaço que esses povos têm nas mídias tradicionais. Percebam aí que ela vai defender o que nesse artigo? Esse artigo científico vai defender o quê? Que os indígenas eles estão utilizando da internet, das novas tecnologias, os recursos online para divulgar sua cultura. Por quê? Porque eles não têm espaço nas mídias tradicionais. Se eles são excluídos nas mídias tradicionais, então eles estão buscando alternativas para divulgar sua cultura com recursos online. Então o item correto é o item C. Está aí explícito no texto, até marquei para vocês onde pode identificar. A 7ª questão tem aí um outro gênero, já não é? Nós estamos vendo diversos tipos de gênero, percebem? A gente viu infográfico, a gente viu anúncio, a gente viu notícia, né? A gente viu um artigo científico. Agora a gente está vendo, a gente também viu uma crônica, né? Que tinha aquela questão do riso, da piada. Agora a gente vai ver aqui um anúncio, certo? Que vai ter a imagem e o texto. Parece até uma charge, né? Mas aqui vamos entender o que é. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Observem que a informação ela é completada pela imagem, que você precisa observar a mulher, né, olhando para o celular, a criança puxando a mãe, mostrando que ele está crescendo, as marcas do crescimento da criança na parede. E embaixo tem como é que eu posso dizer? Uma sugestão, né? Essa frase sugestiva, essa frase que sugere algo, que está justamente trazendo essa crítica forte, né? Conecte-se ao que importa. Quer dizer, a mulher está conectada ao mundo, às redes sociais, mas não está conectada com o que realmente importa, que é o crescimento do seu filho. Então, a ideia principal do anúncio é o quê? É nós percebermos essa questão da conexão da mãe com a criança que não está acontecendo, que ela precisa se desconectar com as coisas que estão lá fora para se conectar com o seu filho, com a sua família. Por isso o item correto é o item D. Para entender para sua complexidade esse anúncio, você precisa entender imagem e texto e observar essa frase que está no final, ela é muito clara, né? Ela é muito objetiva. Você tem que se conectar ao que importa. O que importa aí? A criança, certo? Então, o item D, né? Que é justamente propor que é mais importante desconectar-se a passar uma vida sem acompanhar o filho, ok? 8ª questão, a 8ª e a 9ª são referentes a esses dois textos, que são críticas, tá? Ao livro do Harry Potter, o primeiro, que saiu em 1997, né? Percebam que os dois, eles vão fazer uma comparação, certo? Desse mesmo livro, é preciso ler os dois textos para poder responder as duas questões. Mas a 8ª, especificamente, fala do primeiro texto, que é esse texto do The New York Times, tá? Ele vai fazer aí a crítica dizendo: durante a maior parte do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, os personagens são tridimensionais, ocasionalmente até tetradimensionais, e agem perfeitamente durante a narrativa. Entretanto, algumas vezes nos últimos 4 capítulos da narrativa, começa a falhar, e há mudanças que achei irritantes e inventadas. Para servir ao desfecho, os personagens começam a agir de forma diferente de sua personalidade, escreveu Michael, né? Percebam aí que ele quer entender o que é que diz realmente essa crítica. Segundo o jornal The New York Times, aí ele vai dar várias opções.
Os últimos 4 capítulos, os personagens são tridimensionais? Não, ele diz que por todo o livro, todo o texto, eles são tridimensionais, às vezes até tetra. No primeiro capítulo, nota-se os personagens mudam de comportamento? Não, ele diz que essa mudança de comportamento acontece no quarto, né? Quarto capítulo. A narrativa é totalmente desinteressante? Isso não é nem dito, então essa item é incorreta. Nos últimos 4 capítulos, a narrativa começa a falhar e há mudanças irritantes e inventadas no comportamento dos personagens? Sim, é exatamente o que está ali colocado, até marquei de vermelho, mostrando ali irritantes e inventados aqui no finalzinho, né? E o para servir de desfecho, que começa a agir de forma diferente. Ok? E não é porque ele diz que eles agem perfeitamente bem durante toda a narrativa, e não é a verdade. Já o texto do booklist, né? Vamos ler agora, porque ele vai servir para a próxima questão. O primeiro romance de Rowling, que ganhou inúmeros prêmios na Inglaterra, é uma fantasia brilhantemente imaginada e lindamente escrita, que incorpora elementos das escolas britânicas tradicionais, sem violar a mágica dos fundamentos do enredo. Na verdade, a maravilhosa capacidade de Rowling de colocar desafios nos esportes, rivalidade estudantil e misturadas excêntricas contribuem para o humor, charme bom, o deleite e completamente cativante história. Recomendou a publicação norte-americana em 1998. Percebam que esse outro texto ele já tece elogios, apenas elogios, enquanto o outro do The New York Times ele traz elogios iniciais, depois ele traz algo que ele não gostou muito no 4º capítulo do livro, né? Então, justamente essa questão, ela quer que você faça uma comparação. O que é que você pode afirmar com relação aos 2 textos, né? Tanto que no ele diz, o The New York Times apresenta apenas aspectos negativos? Não, ele apresenta positivos também, por isso que você já descarta a primeira. No B, o The New York Times e o Booklist destacam que a obra Harry Potter é carregada de problemas a nível da narrativa? Não, porque o The Booklist só traz elogios, né? C. The New York Times e o Booklist destacam apenas pontos positivos? Não, porque o The New York Times traz positivos e negativos. O Booklist elogia o livro, destacando a narrativa cheia de desafios nos esportes, na rivalidade estudantil? Sim, até aí você já acha que pode ser essa. E o The New York Times destaca também pontos positivos na obra, quando diz que o livro é engraçado e comovente? Não, ele não diz isso. Né? Então, não é o item D. Então, o que sobra é o E, né? A crítica do New York Times diz respeito aos 4 últimos capítulos, nós já tínhamos visto, apresentando algumas semelhanças no comportamento dos personagens. Enquanto que o The Booklist faz apenas elogios ao livro e destaca o quanto ele é cativante, que é justamente o que está aqui no final, né? Falando completamente cativante, né? Ok? Então, pessoal, é isso. Vocês perceberam aí que as questões que tratam de 01, eles são justamente trazendo elementos que estão bem expostos, bem latentes no texto, é fácil de identificar, você consegue marcar, inclusive, no texto onde encontrar as informações, por isso não se torna tão difícil, mas é preciso treino, leitura atenta, concentrada, para que consigam fazer, né, essas atividades que pedem esse tipo de informações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Lembrando, não custa nada lembrar, não são férias, nós estamos no período de pandemia que é difícil, eu sei, para todos nós, para mim também está sendo, tudo muito diferente, a gente tem muitas coisas para enfrentar, mas vamos nos dedicar aos estudos e aprender cada dia mais, certo? Eu agradeço a vocês pela atenção e tenham aí bons estudos. Obrigada pela atenção de vocês.